Isso que não, vai. Mas, irmãos, aleluia, vamos nos preparar para estudar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pedir que o Senhor nos abençoar. Queria apresentar também a vida da Emily nas mãos do Senhor. Os irmãos tiveram que levar no hospital neste noite, ela está com febre alta. Não sabe o que é direito, mas Deus possa tomar nas suas mãos e repreender toda a enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por este dia, Senhor, por esta noite, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, aliciarmos, ó Deus, esse estudo sobre Apocalipse. Em nome de Jesus, com as nossas vidas, Senhor, com as nossas mentes, os nossos corações. Nos ajude, Senhor, a compreender e entender, Senhor, a guardar os nossos corações, ó Deus, e nos preparar, Senhor amado, para esse grande dia, a vinda do Senhor Jesus, teu reino na terra, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos todo o mal nesta hora, tudo aquilo que é contrário, Senhor, cai por terra em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida das crianças com o pastor Ricardo, dos adolescentes, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, a capacitação, Senhor, e que eles também sejam cheios de Ti, da Tua presença, através do ensino, em nome de Jesus, ó Pai Santo, entregamos nas Tuas mãos a vida, Senhor. A Ele, ó Deus, repreende toda enfermidade, toda febre muito alta, ó Deus, tudo que possa ser, Senhor, o Senhor vai repreendendo, em nome de Jesus, ó Deus, dando a libertação, a cura e a vitória, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, toda enfermidade, inflamação, infecção, Senhor. Ó Deus, assim também na vida de cada um que está enfermo, Senhor, com gripe, com febre, com pneumonia, Senhor, com bronquite, com asma, seja lá o que for, meu Deus, de doença respiratória, vai queimando nesta hora, Senhor. Nós ordenamos agora em nome de Jesus, sai toda doença, toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, ó Deus.
que o teu povo seja sarado, curado, restaurado, para a glória do teu nome santo. Nós oramos crendo e já agradecemos, Senhor, por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o nosso lugar. Aleluia. Se quiserem marcar a data de hoje, lição número 1. Nós vamos. Todos os irmãos têm a apostila, né? Bem, todos os irmãos. Bem, cuida bem aí. Descrições, né? Então, use bastante, disque aí, marque, anote perguntas, mas traga sempre para nós estarmos estudando nas quintas, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar o estudo sobre os mistérios do Apocalipse, que são 13, né, no caso. Eu dei a apostila antes para os irmãos lerem, todos leram a lição, deram uma lida geral assim, pelo menos. Alguém não leu? Alguém não leu? Os irmãos, quando leem, marquem, se você não entendeu alguma coisa, marca a pergunta, né? Para nós tentarmos entender aqui quando nós formos estudar a lição. Nós vamos estudar 13 lições, que são 13 mistérios dentro dos muitos mistérios do Apocalipse. Hoje ele vai dar uma introdução, é só uma introdução, na verdade, onde ele vai falar alguma coisa sobre como estudar e como entender esses mistérios do Apocalipse. Então hoje é mais uma introdução. Na próxima lição, ele vai falar sobre o mistério do Cristo exaltado, depois os 7 candelabros de ouro, depois os mistérios dos cavaleiros e os seus cavalos, depois o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da grande tribulação, o mistério do anticristo, o mistério dos 144 mil, o mistério do Armagedon, o mistério do milênio, o mistério dos sinais dos tempos, o mistério dos mortos no Senhor e o mistério do juízo final. Então são esses 13 mistérios aqui que ele vai falar sobre eles. E nós vamos aprender alguma coisa só, porque com certeza a gente não consegue entender tudo, né? A gente não consegue compreender todas as coisas. Porque o livro do Apocalipse é um livro enigmático, um livro misterioso. Mas a gente consegue entender muitas coisas também com o estudo, né? Então, quando foi escrito esse livro aproximadamente? Foi escrito, aqui ele vai dizer 91, mas é entre 91 e 96 depois de Cristo, né? Quando se conta depois de Cristo, irmãos? A partir de quando se conta depois de Cristo? A partir do seu nascimento, né? No caso do nascimento. Então, pensa sempre assim. Por exemplo, hoje, nós estamos no ano 2013, né? 2013, depois do nascimento de Jesus, né? Então é assim que conta. Então, a crucificação de Jesus aconteceu quando? Há quase 2.000 anos atrás, né? Por quê? Foram 1900 e alguns anos aí, por quê? Foi quando ele estava já com 33 anos. Então, Jesus não morreu há 2.300 anos atrás. Jesus nasceu há 2.300 anos atrás. Então, tem uma divergência aí de 4 anos a mais que o calendário estaria um tanto errado, e hoje nós estaríamos, na verdade, no ano 2017. Né? Se for contar certinho, eles perderam lá uma data, depois foram rever, mas já não tinham mais como, porque já estava contando já. Então, na verdade, depois de Cristo sempre pensa assim, depois do seu nascimento, né? Então, Jesus morreu há quase 2.000 anos atrás, porque ele já tinha 33 na época. Então, foi entre o ano 91 e 96, quando João, no caso, estaria entre mais ou menos 90 anos de idade, né, segundo os estudiosos. E quem escreveu foi o João. Mas que João é esse? João Batista? João de Jesus? João, discípulo de Jesus? É o apóstolo João, que era um dos 12, né? Foi ele quem escreveu, assim como ele escreveu o Evangelho de João, primeiro, segundo e terceira epístola de João. Então ele escreveu 5 livros dentro do Novo Testamento.
né? E qual o tema principal desse livro? São revelações. Inclusive, Apocalipse significa revelação, né? No geral, é revelação. Pode-se dar outros significados assim, mais complexos, mas numa forma mais simples, revelação. Então, o livro das revelações. Vamos aqui no texto bíblico básico, que está em Apocalipse 1, 4 a 8. Diz assim, vamos ver juntos? 1, 2, 3. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Este é Jesus. Então, João já começa aqui exaltando a Jesus, porque quando ele começa a escrever a carta, ele já havia recebido a revelação. E ele vai entender que era Jesus quem revelava para ele. Então, se alguém te perguntar também, quem deu essas revelações a João? Foi o próprio Cristo, né? O próprio Jesus era quem falava, quem mostrava para ele ali. Por isso que ele começa a exaltar que é Jesus, o Cristo, o Senhor, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. O texto áureo está em Apocalipse 1, 3, parte A. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse 1, 3a. A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, é bom quando você for ler a Bíblia, você lê com uma voz alta, né? Você lê pelo menos uma voz que é para você ouvir. Ler em pensamento assim, é bom, talvez para algumas pessoas tenham mais facilidade, mas uma forma boa é você mesmo ouvir a palavra e você mesmo lendo, né? Então, quando você for ler, você lê com uma voz que dê pelo menos para você ouvir, porque você está lendo, mas também está ouvindo ao mesmo tempo, né? E a gente assimila melhor quando nós não só lemos interiormente, ou só com pensamento, mas quando você lê falando e ouvindo a sua própria voz, né, na leitura que você está fazendo, você consegue assimilar melhor aquilo que você está lendo. Subsídio para o estudo diário. Na segunda-feira, Colossenses 1, 3 ao 29, aí vai dizer que é necessário viver de forma digna de Cristo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, né? Então, o Apocalipse vem trazer mais algum conhecimento sobre Jesus. Por isso que ele coloca aqui essa passagem, né? Então, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos vivendo uma vida mais digna em Cristo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. É necessário nós termos esse crescimento através da busca da palavra do Senhor. Na terça-feira, 2 Timóteo 3, 1 ao 9, em resumo, ele vai dizer que nos últimos dias viriam tempos difíceis, trabalhosos, né? E que as pessoas seriam difíceis, não os tempos em si, mas as pessoas, esses tempos que viriam. E esses tempos nós temos entendido que são os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Porque tudo que ele diz ali em 2 Timóteo 3, 1 ao 9, nós vemos acontecer em nossos dias, nosso meio, lá fora do mundo, né? Muitas coisas que Paulo escreve a Timóteo. Na quarta-feira, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, aí em resumo ele vai dizer que nós precisamos nos encher do amor de Deus. Precisamos, em resumo, ele fala várias coisas, mas a principal coisa que ele diz é precisamos nos encher do amor de Deus.
Não adianta ter revelação sem ter amor, né? Porque João, ele tem a revelação, mas ele vai passar essa revelação com amor, né? Ele passou cheio do amor de Deus, porque ele não vai falar aquelas igrejas. Jesus, ele aponta os erros e revela João, mas ele não vai com aquela arrogância, ou apontando os erros daquela igreja. Ele escreve com muito amor, porque ele queria ver essas igrejas aperfeiçoadas, ele queria ver essas igrejas agradando ao Senhor, né? Então ele escreve tudo ali, não deixa nada passar, mas ele faz aquilo, aquela obra com muito amor no seu coração. Na quinta-feira, 1 João 2, 18 ao 29, em resumo, ele diz que ele fala sobre o surgimento do anticristo, né? E todo aquele que nega Jesus, na verdade é um anticristo. E você vê ele escrevendo, dizendo sobre o aparecimento de anticristos, né? Não só de um anticristo, porque aí ele vai explicar depois que todo aquele que nega Jesus é um anticristo. Todo aquele que nega Jesus, Filho de Deus, todo aquele que nega Jesus como Senhor, todo aquele que tem a oportunidade e entende quem Jesus é, mas o nega. João, ele vai dizer que todas essas pessoas acabam sendo, de certa forma, anticristos. Na sexta-feira, Tiago 5, 1 a 8, vem dizer que é necessário, sobre a necessidade de fazer bem e ser paciente até a vinda de Cristo que está próxima, né? Então, ele explica aí em Tiago que Jesus vai voltar, a vinda dele está próxima, mas como é que nós devemos esperar a vinda do Senhor? Com paciência e fazendo bem. Cumprindo a palavra, fazendo bem às pessoas e esperando pacientemente, né? Até a hora que ele chegue. E ele já falava isso naquela época, ele dizia que estava próximo. Imagina hoje, imagina o nosso tempo agora, como não deve estar mais próximo ainda. Porque eles, às vezes, eles viam pela visão espiritual, né? Não era pela visão material aqui nossa, que 2000 anos quase se passaram. No sábado, Filipenses 3, do 15 ao 21, em resumo, ele diz que precisamos prosseguir para o alvo, e o alvo é encontrar Cristo, o qual virá dos céus e colocará todas as coisas debaixo do seu domínio e nos transformará conforme Ele mesmo é, num corpo de glória, num corpo transformado, né? Então, prosseguindo para o alvo de encontrar com Cristo, Ele virá dos céus, colocará todas as coisas debaixo do seu domínio e transformará aqueles que são seus, semelhante a como Ele mesmo é. Amém? Amém, irmãos? Todos os irmãos receberam a apostila e a apostila do professor, né? Então, foi essa que eu achei, e vocês todos têm um comentário, os comentários aí também. Os comentários do professor são aqueles que estão em azul. O que está em preto seria a parte dos alunos. Então, eu vou pedir para alguns irmãos aqui estarem lendo algumas partes, e quando o irmão for ler, ele lê só a parte que está em preto, tá bom? Aí depois a gente vê alguma parte, algum comentário que esteja no azul. Então, ele fala aí sobre os objetivos desse estudo, dessa lição aqui. Entender a necessidade do estudo do livro do Apocalipse, conhecer o conteúdo do livro, que são as revelações dos últimos tempos, compreender que é preciso preparar-se para receber as bênçãos reveladas. Não é para qualquer um, né? É preciso estar preparado. Então, primeiro você entende, depois você conhece, depois você recebe. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes a gente pensa assim, mas se a igreja vai ser arrebatada logo no começo do que seria o capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse, para que então a gente conhecer essas coisas, né? Muitos vão ficar. A gente não sabe quem, né? Nós não sabemos. Eu posso, de repente, na última hora, Deus me livre e me guarde, né? Fazer alguma coisa, caminhar na última hora, Deus ele fala, opa, você vai ficar para trás aí, igual Moisés, né? Uma coisinha de nada, a gente olha assim e fala, puxa, mas só por causa disso, Deus deixou ele fora da terra de Canaã. Mas não era só a situação em si, era o fato da desobediência. Mas, puxa, só porque Eva tirou lá uma frutazinha da árvore e comeu, e ali não, e Deus, né, fazer isso, causar tanta coisa na humanidade toda, não foi o fato somente de pegar a fruta, foi o ato da desobediência, né? Então, envolve muito mais. Então, irmãos, nós não sabemos
quem vai, quem não vai, né? Na última hora aí, a gente tem que correr a corrida até o fim, porque tem muita gente que corre, às vezes na beira do poço de águas vivas, né? Não consegue chegar faltando um passo só. E nós temos que estar preparados para tudo, a gente não sabe. Né? Tomara que todos nós estejamos prontos, preparados, com o coração purificado, quando o Senhor ele vier arrebatar a sua igreja. Mas infelizmente nós sabemos, e nem todos estarão naquele momento, nem todos estarão naquela hora. Haverá salvação quando o Senhor arrebatar a igreja? Alguns não sabem, haverá salvação quando o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja? Não, né? Vai haver salvação ainda? No tempo da tribulação, quando Jesus arrebatar a igreja, depois que ele arrebatar a igreja, vai, né? Mas a custa de guilhotina, a custa de morte, de sofrimento, a custa da vida. Hoje as pessoas têm que renunciar a coisas, né? Práticas. Naquele tempo vai ter que renunciar a vida. Não tem ajuda do Espírito Santo, não tem mais igreja, né? Pelo menos a igreja do Senhor. Vai ficar a igreja de qualquer forma, né? Aquela grande parte da igreja que vive de qualquer maneira hoje. Mas aí eles vão tomar jeito, né? Vão tomar jeito de igreja. E vão ser igreja de verdade também no tempo da tribulação. Muitos deles, pelo menos. Né? Pastores que não são pastores vão se tornar pastores de verdade, porque vão ver que a coisa é séria. Vão entender que o negócio não é brincadeira, que uma pequena parte da igreja foi, a grande parte ficou, aí nessa hora eles vão buscar ser igreja de verdade, a igreja da tribulação, a igreja do martírio, de novo, em toda a face da terra, porque o anticristo, com unhas e dentes, vai perseguir esse povo que sobrar aqui e que não se dobrar diante dele. É uma coisa que nós vamos ver em relação a ele lá na frente. Comentário. Palavra introdutória, vou ler aqui que é pequenininho. O Apocalipse é um livro emocionante, poderoso, fascinante e atual. Ele é o único livro profético do Novo Testamento. Estudar o Apocalipse significa conhecer profundamente o estudo de Deus, o estatuto de Deus que garante a vitória final do bem contra o mal. Então é uma luta árdua ali, com certeza dentro do plano de Deus, porque se Deus quisesse ele fulminava os demônios, Satanás, ele faria. Mas ele deixou esse processo aí para fazer. Mas no final, o livro vai mostrar o triunfo de Deus sobre as forças do maligno. Né? Então, aqui diz que o Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Os outros livros do Novo Testamento, irmãos, têm profecias? Todos os 27, será que tem? Todos os 27 livros do Novo Testamento, inclusive os 26, né? Fora o Apocalipse, todos eles têm profecias? Todos eles têm profecias. Mateus 24, né? Marcos 13, Lucas 21, em Romanos tem várias profecias que se cumpriram, outras que foram anunciadas que vão se cumprir ainda. Então, na verdade, todo o livro da Bíblia tem profecia, mas o Apocalipse ele é um livro todo profético. Todo ele é um livro profético, é por isso que ele fala isso. Mas todos os livros da Bíblia têm profecia. Tem alguma profecia que ou já aconteceu ou vai acontecer. Né? Eu creio que eu tenho certeza que todos os livros da Bíblia têm algum tipo de profecia que já aconteceu ou que vai acontecer. Mas no caso do Antigo Testamento, o livro de Daniel é um livro profético do Velho Testamento, do Antigo Testamento. É um livro praticamente todo profético também. Outros também, como o livro dos profetas, né? É um livro que vai falando da realidade do povo, mas vai profetizando em relação àquilo. E no Novo Testamento, o livro completamente profético é o Apocalipse, o livro das revelações. Informações importantes. Eu queria que o irmão lesse aqui agora até o ponto 2, né, desse quadradinho preto aqui, até o próximo quadradinho preto, que é o ponto número 2. Eu queria que a irmã Carla lesse essa parte, amém, irmão? Diogo? Não pode ficar em pé, para a gente ouvir melhor? É o ponto 1, só as partes que está de preto, né? O azul ele não pode deixar para depois. A palavra grega para Apocalipse é Apocalipse. É Diogo. Loanou. Apocalipse, deixa eu
idioma hebraico agraciado de Deus, existem diversas provas no livro que indica João como o autor. Do mesmo, Apocalipse 14, 9 e 18. Continua? Pode continuar. Quando há um acontecimento, profecia. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Testemunho. As palavras martir testemunhas são iguais no original grego. Elas são usadas 6 vezes no Apocalipse. Continuando? Pode continuar. Declaração de juízos vindouros. No estudo do Apocalipse, encontramos algumas palavras que cobrem quase todo o livro. Por exemplo, juízo e juízes. Alguém declarou que o livro de Apocalipse poderia ser chamado o livro do juízo ou julgamentos. 15 vezes esses dois termos são mencionados no livro, quando estudamos detalhadamente os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Descobrimos diversos tipos de juízos e julgamentos que acontecerão no final dos tempos. Amém. Obrigado. Amém. Informações importantes. Né? Quase a mesma coisa. Apocalipse, que significa, aqui no azul ele diz, revelação. Trazer à luz o que está a partinha azul aí, né? Então a revelação é trazer à luz aquilo que está oculto. O autor em local diz que os irmãos, no 91 mais ou menos, entre 91 e 96, a data varia, não se sabe na verdade o certo. Ele diz 91, mas tem uma variação. Ele diz aqui no ponto 1, quanto ao acontecimento. Né? Aí ele, no azul ele diz aqui, o vocábulo profecia aparece 7 vezes, indicando a projeção dos acontecimentos futuros. Então, o que é profecia? Aquilo que vai acontecer ainda, né? As profecias são em relação àquilo que vai acontecer no futuro. E ele essa palavra aparece por 7 vezes, falando sobre coisas que acontecerão no futuro. Uma delas, eis que vem, aparece 30 vezes, né? O eu venho, Jesus falando na primeira pessoa, pronto, virei a ti. O Apocalipse afirma e confirma a iminente volta do Senhor Jesus, tanto para a igreja como para o mundo. Então, para quem que Jesus volta? Jesus volta primeiro para a igreja, depois Jesus volta para o restante do mundo todo. A volta para a igreja, a volta bem-aventurada, porque se encontram com Jesus para receberem sua recompensa, para estarem nas bodas do Cordeiro. Mas essa volta para o mundo, juízo, né? O juízo do Senhor vindo sobre os 4 cantos da terra. Interessante é que ele fala que testemunha, no original, é o mesmo significado de mártir. Ou seja, mesmo a duras custas, nós precisamos testemunhar que Jesus veio. Então, nós temos que dizer às pessoas, olha, Jesus está voltando, Jesus vai vir de novo. Só que Jesus ele vem para julgar o mundo, ele vem para, conforme nós fomos evangelizando, nós temos que falar também isso para as pessoas, testemunhar que Jesus ele vem. Ainda que seja a duras custas, como muitos têm morrido hoje por anunciar o Evangelho, dizendo que Jesus está voltando, dizendo que Jesus é o Senhor, dizendo que Jesus é o único Filho de Deus. Nós vemos aí as estatísticas que, por ano, entre 160 a 170 mil cristãos, tanto católicos como evangélicos, porque tem católicos também que vão para as missões aí falar de Jesus, do catolicismo, né? É uma religião cristã também.
Então, é tudo no mesmo, na mesma base dessa pesquisa que eles fazem. Entre 170 a 170 mil cristãos por ano são assassinados, são martirizados. E são martirizados porque testemunham de Jesus, da Bíblia, do Evangelho, de alguma forma. Pelo menos é o que a gente pensa, né, desses cristãos. Declaração dos juízos vindouros. Então, ele diz aí que no Apocalipse encontramos essas palavras várias vezes também. Juízo e juízes, o julgamento de Deus. Alguém disse que o livro de Apocalipse poderia ser chamado de livro do juízo, o livro dos julgamentos. 15 vezes esses dois termos são mencionados no livro. É um livro que não é muito grande, é um livro pequeno. E por 15 vezes juízo e juízes são mencionados aí. Ele fala aqui que esses juízos de Deus são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, dando 21 juízos de Deus ao todo. Amém, queridos? São 21 juízos de Deus. Os selos, as trombetas e as taças. Aqui no azul ele diz assim, ele vem falando sobre esses juízos aí. Juízo sobre os ímpios, juízo sobre as nações, aí tem as referências, juízo sobre Israel, juízo sobre os falsos cristãos, juízo sobre o anticristo, o falso profeta e o diabo, juízo sobre a natureza, juízo sobre a Babilônia, juízo sobre todos os mortos, juízo sobre a morte e juízo sobre o inferno. Então você vê que ele vai trazer juízo sobre, ele vai julgar, todos essas classes de pessoas, com essas coisas, vão passar diante do Senhor para serem julgados. Aqueles que forem encontrados justos serão justificados, aqueles que forem encontrados em falta serão punidos, serão condenados. Observações necessárias ao estudo do Apocalipse. Aqui ele vai fazer 7 observações. Eu queria que o Diácono Marcolino lesse essa parte aí, até o ponto 3, aquele que está de preto. Então vamos compartilhar essas 7 pontos aí, só os que não escritos de preto. Os irmãos acompanham. É o 2.7, né? Isso, é o 2.7. Observações necessárias ao estudo do Apocalipse. Sendo o Apocalipse um livro profético, torna-se essencial conhecer as chaves que o abrem e as utilizemos para desvendar os grandes mistérios do futuro, os acontecimentos e eventos que marcarão profundamente a vida de todo ser humano. Estudar, ligado em oração ao autor do livro. No estudo da Bíblia, encontramos 3 dimensões importantíssimas para o entendimento correto das Escrituras. São elas: inspiração, iluminação e revelação. Amém, irmãos. Só um pouquinho, depois não continua. Então, o que é necessário para nós estudarmos o Apocalipse e entendermos? Primeiro, o que, irmãos? Inspiração, a iluminação. Não, aqui no caso 2.1, né? Estudar. 2.1, estudar, ligado em oração, né? Então tem que estar em oração. Então o que eu preciso fazer? Seja Apocalipse, seja qualquer parte da Bíblia, quando eu for estudar, o que eu deveria fazer sempre antes? Fazer uma oração, né? Até antes mesmo. E durante o estudo, eu tenho que estar ligado em Deus ali, meditando aquela palavra, mas ao mesmo tempo no Espírito, em oração também, dizendo: Deus, me mostra, me revela, me ensina, o Espírito Santo, abre o meu entendimento, me faz enxergar aquilo que está além das letras, né? Simplesmente, me faz enxergar o entendimento dessa palavra corretamente, né? Então aí nessa hora a gente começa a receber inspiração, né? Iluminação e revelação. Ele começa a mostrar através dessa forma, dessa maneira de ler a Bíblia em oração, em meditação, em reflexão, né? É uma forma também reverente, temente de você fazer. Então é necessário, mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. A reverência, né? O temor a Deus, a gente tratar a nossa Bíblia melhor, né?
se colocar diante dessa palavra de uma forma reverente, mais ligado, né? Não somente abrir lá, ler de qualquer forma. Vou ler uma passagem porque eu tenho que cumprir minha cota de hoje, né? Porque hoje é um capítulo, 4 capítulos, 3 capítulos, e aí eu vou até o final do ano eu consigo terminar. Não adianta ser só assim, né? A gente tem que ler em atitude de reverência, de meditação, de reflexão, em oração, né? Porque a palavra de Deus é um livro qualquer fechado, mas quando você abre ali, tem que ter essa atitude para quê? Para entender, para ouvir Deus falar com a gente, né? Para poder compreender, o Espírito Santo ministrar no coração da gente. É necessário isso, na igreja, fora da igreja. Como o pastor Ricardo disse outro dia, não desprezar a Bíblia. A gente tem Bíblia no celular, a gente pode estar usando o trânsito parou lá, você lê um versículo, você quer achar uma coisa rápida, você abre ali, procura na busca, mas a gente nunca deve desprezar o livro mesmo, né? Ter o livro, carregar o livro mesmo, porque esse livro é precioso, irmãos. Esse livro é muito precioso. E Deus quer que nós tenhamos com essa atitude de reverência, de temor, de fala Deus comigo, né? Fala, Senhor, fala no meu coração, ministra em minha vida. Então Deus ele precisa dessa atitude, porque senão não vai sempre ser um livro, vai sempre ser uma leitura, como outro livro qualquer. Se a gente faz de qualquer maneira, vai ser assim, mas Deus ele pode cobrar um dia, né? Você leu minha palavra de qualquer maneira, você não teve atitude de reverência, você não teve atitude de oração, é por isso que você não entendia, não compreendia. Eu falava, mas você não estava ligado, não estava batendo, não estava tendo contato, porque você estava lendo na carne, você estava lendo na lógica, no entendimento humano, né? Então a gente tem que ter esse sentido. Aí como você vai começar a entender melhor a Bíblia? Como você vai entender mais a palavra de Deus? E como essa palavra vai trazer mais temor, mais fervor, mais fé, mais uma coisa assim, eu preciso obedecer, eu preciso seguir, eu preciso fazer, vai trazer isso no nosso coração. Por quê? Pela forma como nós vamos estar lendo, pela forma como nós vamos estar recebendo, né? Ali no culto. É o pastor que está falando, mas não é o pastor, é a palavra de Deus através da boca dele. Então você não tem que olhar para a pessoa em si, você tem que olhar para a palavra que está sendo ministrada e não temer a pessoa, né? Ou ficar ali em respeitar a pessoa, mas em respeitar a palavra de Deus que a pessoa está falando, né? Pode ser quem for. Então você fica naquela atitude de reverência, de temor, de fala Deus comigo, eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Aí vai falar, com certeza, irmãos. Deus vai falar profundamente no nosso coração e nós vamos assim entender e vamos compreender, e vamos ter assim uma facilidade maior também até em praticar essas coisas por causa da atitude conforme nós recebemos. Nós lemos ou recebemos, ouvimos a palavra do Senhor. Amém? Então, por mais que seja meio capítulo, um capítulo só, você para lá para ler, mas você orou antes, Deus, me perdoa, Senhor, inclusive nossa oração. Perdoa-me, Senhor, porque agora eu vou manusear a Tua palavra. E eu sou homem, sou impuro em muitas coisas ainda, às vezes falho, erro por prática, pensamento, às vezes nem percebo. E agora eu vou manusear a Tua palavra, Senhor. Então me perdoa, me purifica, limpa o meu coração, no entendimento da compreensão carnal, humana. Me ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra pelo Teu Espírito, né? Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica o quê? Vivifica a palavra em nós, né? A gente vai ler a letra, mas a letra vai ser transformada em algo espiritual. Nós vamos receber o verdadeiro entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Porque o que aconteceu com o fariseu? Ele lia no racional, ele lia na lógica dele. Ele lia como se fosse um livro religioso. Aí não transformava a vida deles. Eles passavam para as pessoas aquele entendimento, mas era um entendimento raso. Era um entendimento humano, era um entendimento que não transformava a vida de ninguém. Era uma palavra só de conhecimento, mas que não entrava no coração das pessoas. É por isso que quando eles ouviram Jesus falando a palavra de Deus, eles falaram assim, esse homem ele fala diferente. Nós nunca ouvimos ninguém falar desse jeito. Mas não era porque Jesus falava bonito, macio, suave, era porque Jesus falava de uma forma que ele tinha aquela palavra sair de dentro dele. E quando saía de dentro dele, entrava dentro das pessoas também. Aquele conhecimento, aquela palavra profunda, aquela palavra revelada mesmo, né? Porque Jesus amava a palavra, ele mesmo a palavra, ele trazia revelações de Deus. Os homens não, era um livro religioso, uma palavra religiosa, né? Era somente um conhecimento ali raso, e Jesus não. E assim também foram os discípulos, e tem que ser na nossa vida hoje também. Amém, irmãos?
Então tem que haver assim substância mesmo, tem que enraizar na nossa vida, tem que entrar na nossa alma, tem que lavar a nossa vida, tem que fortalecer o nosso espírito, porque é alimento, né? Então a gente tem que ter essa atitude. É muito importante essa atitude de oração quando nós estivermos lendo qualquer livro da Bíblia, não só o Apocalipse. Eu queria que Sandra marcasse aí João 7, 38 e 39. O irmão vai continuar lendo. O Marcolinho vai ler a parte 2. Depois que ele terminar, o irmão pode ler João 7, 38 e 39. Olha a segunda coisa que nós devemos observar ao estudar o livro de Apocalipse. 2.2. Depender da iluminação do Espírito Santo. A clareza dos textos sagrados acontece pelo trabalho que o Espírito Santo realiza na vida de todas as pessoas que desejam aprender e crescer em Deus, tornando-se amadurecidas para serem utilizadas nas mãos do Senhor, simbolizando como rios de águas vivas. João 7, 38 e 39. Assim como a água alcança todos os lugares onde lhe é permitido chegar, o Espírito Santo quer atingir todas as áreas da nossa vida com as verdades profundas da Palavra de Deus, especialmente sobre as profecias bíblicas dos dias finais. João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém. No comecinho ele diz o quê? Precisamos depender da iluminação do Espírito Santo. A clareza do texto sagrado acontece pelo trabalho que o Espírito Santo realiza na vida de todas as pessoas que desejam aprender e crescer em Deus. Então, é uma coisa em conjunto. A oração, aí a gente ora, o Espírito Santo começa a trabalhar. Né? A gente ora e depois lê. Né? A gente vai lendo ali, vai ouvindo aquilo. A gente não entende, a gente volta, né? Volta lá de novo, lê mais uma vez. Aí o Espírito Santo vai se movendo e ele vai trazendo clareza, ele vai esclarecendo o texto para nós. Então vamos começando a entender, né? Ele vai trabalhando dessa forma, mas diz aqui que é na vida das pessoas que realmente desejam aprender e crescer de Deus. Não tem que haver esse desejo, essa busca, essa ânsia, essa ansiedade, essa necessidade, não é? De dizer, não, eu tenho que... É igual alguém que está com sede mesmo, né? Quando vai ali com aquela sede na água, imagina você no deserto, e de repente vem alguém com uma aguinha geladinha oferecendo para você. Você vai viver com muita ansiedade. Assim, nós temos que ir até a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai fazer com que ela seja uma água que vá saciar a nossa sede. Né? Assim como a água alcança todos os lugares onde lhe é permitido chegar, o Espírito Santo quer atingir todas as áreas da nossa vida com as verdades profundas da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente vai lendo e essa água vai entrando, vai inundando a nossa vida até o ponto de transbordar. Águas vivas fluirão do teu interior. Mas quando ela flui é por quê? Porque ela já dominou todos os lugares. Ela já dominou primeiro dentro de você. Aí depois que ela enche você, ela começa a transbordar. Né? A pessoas que estão ao seu redor, a outras vidas que precisam também dessa água. Mas primeiro ela vai fazer efeito na nossa própria vida. Aqui diz assim na parte azul: estude tudo o que for possível sobre a pessoa do Espírito Santo, como nós temos feito. Né? Entenda claramente a sua missão. Conheça sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e procure saber sobre os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu lhe digo mais, não procure só saber, ou só conhecer, estudar. Procure buscar, né? Buscar o fruto e buscar também os dons espirituais do Senhor. Né? Então, 2.3, já Marcolinho. Utilizar sempre o método contextual. O que é o método contextual? É considerar sempre um versículo à luz do seu respectivo contexto. Isto é, os versículos que procedem e os que os seguem. É examinar, estudar e considerar tudo que
vem antes e o que está depois do referido versículo. Torna-se muito difícil a interpretação correta sem o uso do texto, sem o uso do método contextual. Amém? Então, vamos só estudar um pouquinho. Utilizar sempre o método contextual. O que é o método contextual? Como eu dizia aqui, examinar o que vem antes e o que vem depois. Né? Aí, naquele texto ali, a gente examina o que vem antes e o que vem depois. Só que também, nós temos que lembrar que a gente também tem que levar em consideração o que vem antes na Bíblia daquele texto e o que vem antes em toda a Bíblia depois daquele texto também. Né? Não só o contexto, como ele diz aqui, respectivo, que é o que está ali logo em seguida, mas tudo que vem antes na Bíblia e tudo que vem depois também na Bíblia, né? Porque assim nós não vamos cair em nenhum tipo de falta de entendimento errado, de heresia, né? E também você está lá em atitude de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, né? Em reverência, prestando bem atenção no contexto, no que vem antes, no que vem depois, né? Aí você não vai correr o risco de entender alguma coisa errada ou de alguma heresia ser lançada no seu coração. 2.4. Observar o papel de Israel e da igreja. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, o Apocalipse, observamos uma diferença bem clara entre a nação de Israel, os israelitas, os judeus, e a igreja formada em sua maioria pelos gentios. O Messias profetizado nas Sagradas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, vem diretamente da nação de Israel. Ele veio de Judá, uma das tribos dos judeus. Ele procede da linhagem de Davi, o segundo rei de Israel. O Senhor Jesus, como o Messias verdadeiro, cumpriu integralmente os padrões da lei de Moisés, dada por Deus à nação de Israel. No final dos tempos, o Messias voltará a este mundo para levar tanto gentios quanto judeus convertidos para o seu reino. Amém. Só um pouquinho. Então, qual a quarta coisa que nós devemos prestar atenção, observar o estudo do Apocalipse? Né? Observar o papel de Israel e da igreja. Né? Então, tem coisas que a Bíblia está se referindo particularmente a Israel físico, Israel lá no Oriente Médio. E tem coisas que a Bíblia está falando à igreja, tanto aos que são de Israel, aos que não são, aos gentios do mundo todo, ela está falando à igreja. Né? Nós devemos prestar bem atenção para não confundir as coisas. Jesus, como homem, de onde é que ele veio? De onde foi que ele veio? Lá de Israel, né? Da tribo de Judá, né? Então Jesus, por isso que é chamado de leão da tribo de Judá, por causa da tribo que ele nasceu. Quantas tribos tinha Israel? 11, né? 13? Tinha 12, né? E Jesus vem de Judá. Então não esqueça disso. O que quer dizer Messias, irmãos? O que quer dizer Messias? Ungido, né? Ungido, isso. Falou um monte de coisa diferente. Eu vi essa palavra. Ungido, né? Ele é ungido, ele é o rei ungido do Senhor. Então, ele é Messias e não é Messias só. Israel, quando a Bíblia profetizava sobre o Messias, eles pensavam o Messias como Messias deles só, né? Como rei deles. Mas nós sabemos hoje que Jesus não é o Messias só de Israel. Ele é o Messias da igreja, né? Ele é o Messias de todo aquele que crê nele. 2.5. Desejar aprender e nunca polemizar. O espírito de polêmica nunca deve ser a motivação maior no estudo das profecias bíblicas. Como dissemos, a palavra mistérios na teologia é uma verdade parcialmente revelada. Assim sendo, nunca podemos polemizar o texto bíblico. Amém. Em 1 Coríntios 11, 16, Paulo diz assim: não temos o costume de ser contenciosos,
né? Eles não ficavam contendendo em relação a coisas difíceis. Porque tem coisa na Bíblia, irmãos, que não dá para dizer, não, esse aqui é exatamente isso, né? É como ele diz aqui, a palavra mistério na teologia é uma verdade parcialmente revelada. Então na Bíblia tem verdades parcialmente reveladas. Por que Deus fez assim? É propósito dele. Ele colocou dessa forma, né? Então tem gente que quer dizer, não, é desse jeito aqui. E tem coisa que não dá para afirmar, porque dá para entender de 2, 3 maneiras diferentes. Então nós temos que nos aplicar mais para entender melhor, para seguirmos a maneira correta, né? Ou a mais correta. Talvez nenhuma seja errada, mas cada uma, né, vê um ponto diferente de uma doutrina, de um entendimento, de uma palavra como essa que nós estamos estudando aqui agora, né, como, por exemplo, o Testemunho de Jeová, eles entendem de um jeito, os evangélicos entendem de outro. Mesmo entre os evangélicos tem um entendimento, às vezes, que não é o mesmo. Então, por isso que ele fala, baixa a oração, pedir a iluminação do Espírito Santo, usando o método contextual, observar os papéis de cada um dentro do que a Bíblia ensina e desejar aprender e nunca polemizar, né? Ter o entendimento certo. Aí só que você vai ver que aí muitas vezes tem doutrinas aí, ensinamentos que estão fora do contexto, né? São sinceros em querer aprender, mas se você for ver dentro do contexto de toda a Bíblia, aquele ensinamento está errado. Ele não está certo, mas a pessoa sustenta aquilo ali até o fim. Por quê? Está defendendo uma religião, não está procurando conhecer a verdade da palavra de Deus. E esse deve ser o sentido do nosso estudo, é conhecer a verdade, né? Tentar entender da melhor maneira possível a palavra de Deus. Não ficar defendendo religião, ficar defendendo coisas que a gente acredita, mudando, passando por cima da palavra de Deus até, para colocar aquilo que a gente acredita e aquela é a nossa verdade e acabou. Né? Nós devemos ter um desejo sincero em aprender e não ficar entre nós mesmos levantando polêmica ou sendo contencioso, ou às vezes dizendo, o pastor pregou lá, mas não é bem assim, né? Tira a dúvida, procura saber, pergunta melhor, às vezes você não entendeu direito, ou talvez a pessoa realmente errou, e ela vai ter humildade, às vezes, dizer, não, realmente eu não entendi, estou vendo agora que o que eu falei não está correto. Não que a pessoa estivesse querendo passar algum tipo de heresia, mas ela leu ali, entendeu errado, não tem a ver com o que ela estava querendo falar, né, em relação àquilo que ela estava dizendo. Então, seja sincero, busque a pessoa, irmão, olha, você falou assim lá na mensagem, mas eu não consegui compreender, eu não entendi, ficou vago. Como é que é essa parte aí, pastor Claudio, pastor Ricardo, Diácono Cláudio, né, quem seja que trouxe a mensagem, você pode questionar, perguntar, com o intuito, a humildade, o intuito de querer entender, né, não para polemizar ou para ser contencioso em relação a isso. 2.6. Nunca utilizar uma interpretação pessoal. O livro do Apocalipse deve ser estudado em atitude de profunda oração, desprovida de ideias ou pensamentos preconcebidos. Devemos estar totalmente abertos para o Espírito Santo e nos ater unicamente às regras da hermenêutica, na língua grega, hermenêuticos, que significa intérprete, a arte de interpretar leis ou textos sagrados. Então, para você ter uma interpretação pessoal, você tem que se aplicar no estudo desse chamado hermenêutica, né? Quais são esses métodos, quais são essas regras que eu preciso saber, que eu preciso ter, para eu poder tentar interpretar uma passagem bíblica, né? Eu tentar entender uma parte sagrada das Escrituras. Aí vai ter que fazer um estudo de teologia, né? Para você poder ser um teólogo, uma pessoa que... Então, a pessoa leiga, completamente leiga, é arriscado. Por mais que ela olhe, por mais que ela busque a iluminação, né, ainda assim é arriscado. Por quê? Porque ela não tem, às vezes, o conhecimento necessário, ela não tem o acompanhamento, e às vezes ela cria uma... É por isso que surgiram talvez muitas denominações dentro dos evangélicos, talvez é por isso que surgiram muitas seitas no mundo, que saíram muitas vezes de dentro de outras religiões. Né? Por quê? Por falta desses conhecimentos, dessas regras, dessas leis, e a pessoa foi entendendo a sua maneira e foi ensinando daquela maneira e reuniu um grupo aí pelo mundo afora, como muitos grupos hoje já conseguem. Muitas vezes tem estudos
nas Bíblias, esses estudos foram feitos por teólogos, pessoas que se capacitaram e se dedicaram àquilo. Mas às vezes você vê de uma Bíblia para outra diferenças. E aí? Você vai examinar todas e dentro do que você tem aprendido também, você vai tirar uma base, né, do que é o correto. Talvez não está errado ou está certo. Muitas vezes um completa o outro. Muitas vezes um está falando uma coisa, outro já viu outro aspecto, outro já viu outro, e você vai tirando um entendimento geral em relação àquela parte da Escritura. Né? Geralmente não é errado, né? É um entendimento, outro entendimento, outro entendimento. E você tira daqueles três um entendimento também, baseado naqueles estudos que você fez. E no que você tem aprendido também. Sem transformar aqui no Brasil. 2.7. Jamais suprimir ou acrescentar nada ao texto bíblico. Finalmente, mais uma chave importante no estudo criterioso do Apocalipse. Nunca, absolutamente nunca, de nenhuma forma, acrescentar ou tentar suprimir algo de tudo que foi revelado pelo Senhor Jesus ao apóstolo João. Ele foi ordenado a registrar no livro e enviar às igrejas. Amém. Então, dizem que na parte azul, o autor adverte sobre o perigo de se deturpar as Escrituras. Né? Ele mesmo, que recebeu a revelação, em Apocalipse 22, 18 e 19, ele fala, olha, cuidado para vocês não deturparem a Escritura. Fazendo o quê? Acrescentando ou retirando. Então, tanto acrescentar como retirar algo é perigoso. Ele diz que o Senhor pode punir a pessoa severamente por isso, né? Então, Deus sabe quem é sincero, quem não entende, às vezes até entendeu errado, passa para outro, né? Mas não é por maldade, não é por intenção assim de transmitir uma heresia, é porque realmente não entendeu. Depois, muitas vezes, acaba entendendo. Agora, Deus também conhece aqueles que fazem isso como um trabalho de heresia mesmo, para deturpar, para distorcer a palavra de Deus. Por exemplo, eu nunca, jamais eu indicaria para os irmãos uma Bíblia de Testemunho de Jeová. Nunca eu indicaria para vocês a Bíblia dos Mormons. Né? A própria Bíblia Católica não indicaria jamais para vocês estudarem e juntarem com as nossas Bíblias, que são essas Bíblias que nós conhecemos aí, que nós temos, as de estudo, as Bíblias comuns, para você estudar junto com elas e tirar uma base. Né? Aí sim, são erradas, porque tem distorção, tem acréscimo, tem coisas fora do lugar. Né? Certas Bíblias aí não dá para estudar. Por quê? Porque são Bíblias que têm aumento, têm diminuição, tem coisas acrescentadas, tem acréscimo, tem alguma coisa ali que não faz dela uma Bíblia boa. Então, não é boa, não é bom estudar essas Bíblias aí. Por isso que quando alguém vem na igreja, às vezes tem uma Bíblia assim, aí a gente faz questão de dar uma Bíblia, dessas Bíblias que a gente sabe que está correto. Aí, geralmente eu peço aquela Bíblia da pessoa, a Bíblia do Testemunho de Jeová, porque tem coisas ali que não estão certas, né? Não estão certas. Oriente. No caso de, citando algumas religiões, elas acreditam no que elas vivem, né? Pelo aprendizado que tiveram dessas Bíblias. Sendo certo ou errado, eles não sabem, tem certeza, né? E como eles também não têm certeza que a nossa é a verdadeira. No caso deles acreditarem, foram ensinados a acreditar e aprender, estudar elas, no caso deles, eles são enganados ou ignorantes perante a Deus? Se ele encontra a verdade e se converte a Jesus Cristo, então é ignorância. Se conhece a verdade e continua querendo continuar daquela forma, então já é rebeldia contra Deus, já está fazendo consciente, né? Já quer continuar ali consciente. Aí já é errado, né? Mas se vivia na ignorância, e geralmente nem lia, né? Tem a Bíblia lá e tal, mas na verdade segue aquela religião, o que o sacerdote lá fala, e fica por isso mesmo, porque a Bíblia é mais o que fez em casa. Geralmente não lê, não observa. Então, no caso dos ensinadores, eles que vão... Mas eles também,
porque eles estão se deixando levar só por eles, né? Estão procurando investigar, conhecer, saber se é correto o que eles estão ensinando. Às vezes até através da própria escritura deles, né? Porque tem parte também correta, tem muitas partes distorcidas, mas tem muitas partes corretas também. Né? Como na Bíblia Católica, o que está errado lá são os livros acrescentados. Os outros estão certos, os outros estão corretos. Os 66. Agora aqueles outros a mais, esses aí que não estão. No caso de uma família, né, que aprendeu certa religião, ensinou seus filhos, cresceu nisso, é difícil mudar, né? Querer ter curiosidade de aprender a outra, né? Isso tem religiões que é bem rígida e nem permite também, né? Que nem paquistanês, essas raças, né? Não pode nem ter, se esteja manda matar, queima. Aí no caso, fica no critério. Nossa parte é falar, né? É anunciar. Mas graças a Deus a gente vê que mesmo nesses lugares tem crescido o Evangelho, tem de alguma forma até alcançado pessoas, tem sido levado, né? De pouquinho, de uma maneira ou de outra, mas sempre tem um mártir lá em vida, né? Ele já praticamente é um mártir, mas está lá vivo ainda pregando, algum tempo depois, muitas vezes é martirizado, e ele faz a parte dele, e aquilo sempre gera algum fruto, né? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Às vezes ele faz uma obra muito grande, ganha uma alma, aquela já foi com certeza válida para Deus. Igual nós também, a gente aqui, acho que ninguém nasceu em igreja evangélica, né? Todos nós viemos de outras religiões, de outros credos, a nossa família era aquela família rigorosa também, mas nós já não tanto, né? Aí tivemos assim um coração mais aberto quando a gente ouviu o Evangelho, e nós estamos aqui agora, né? Com graças a Deus por isso. E eu acho que a gente vai conseguir levar sempre o Evangelho debaixo de muita oração, tendo esse amor pela palavra, né? Aí Deus vai usar a nossa boca mesmo para a gente falar. Nós vamos estar falando uma palavra que a gente ama, que a gente acredita, que a gente reverencia. Ao Deus dessa palavra, não a Bíblia em si, né? Mas a palavra que é Cristo. Então nós vamos falar com propriedade, vamos falar com ousadia, porque é uma palavra que a gente ama, a gente crê, a gente busca ela com aquele fervor, com aquele espírito mesmo de querer a revelação dela. E quando a gente vai falar com as pessoas, eu creio que essa palavra ela entra. Ela, de alguma forma, ela entra no coração, né? Agora, se a gente faz só como assim, de qualquer jeito, a gente fala também com as pessoas, não entra, né? Não penetra, porque nem na nossa vida, às vezes, penetrou, porque a gente só conhece a letra, né? Então tem que ser no Espírito. Aí no Espírito que está em nós vai fazer efeito na vida das pessoas também, né? Vai estar lá com o poder no coração delas, né? A gente não pode nunca deixar de falar a quem Deus dá a oportunidade de a gente estar falando. Então são esses aqui as 7 coisas essenciais, as 7 coisas que nós devemos observar quando nós vamos estudar o Apocalipse, né? Estudar ligado em oração, depender da iluminação do Espírito Santo, prestar atenção no contexto, né? O método contextual, observar o papel de cada um ali dentro do que nós estamos lendo, de Israel, da igreja, do mundo, do cristão, do que não é cristão, desejar aprender de verdade, nunca ser polêmico, achar que a gente sabe mais do que alguém, né? Nunca utilizar uma interpretação pessoal, né? Mas procurar com sinceridade, entender as leis da interpretação. Se você quer se aprofundar assim, quer conhecer para você, quer ter mais entendimento, estudar um pouquinho essas regras, essas leis que vai fazer você ter uma interpretação correta da Bíblia, e jamais suprimir ou acrescentar nada ao texto bíblico, né? Porque senão virão punições sobre a pessoa. Então, às vezes, tem gente que para dar um jeitinho assim no que quer falar, quer dar uma mudadinha no entendimento, às vezes até um pregador, né? Quer pregar ali, ele quer levar aquela palavra para o que ele quer falar, para o que ele quer passar para as pessoas, ele vai e muda. Sutilmente ele dá uma mudadinha no sentido daquilo. Deus vai cobrar, porque nunca vi, tem igreja que usa palavras assim para pregar sobre, sei lá, prosperidade, sobre você vai ser um grande negociante, você vai ser aquilo. E aqui a Bíblia, ele acha passagens da Bíblia de Gênesis Apocalipse, falando sobre o assunto, né? Tudo ele volta para a vida financeira, para a vida. Falei, meu Deus, não sei como é que esse povo consegue. Tudo para eles, dentro do versículo da Bíblia, é finança. O Abraão vai sacrificar o Isaac, é finança. Não sei o que vai fazer, não sei o que, é finança. Então, ele consegue transformar todos os textos da Bíblia em finança.
falei, como é que pode um negócio desse? Isso é distorcer a Bíblia, né? Isso é distorcer a palavra de Deus. E as pessoas não têm nenhum fio de temor. Eles só estão interessados em passar aquilo que eles querem. E as pessoas entenderem aquilo que eles querem que elas entendam. A gente tem que ter cuidado com isso para não ser manipulado. Para não ser manipulado por pregador, né? Por pregador, por ensinador, seja leigo, seja teólogo, seja o que for. É por isso que a gente tem que ter o conhecimento da palavra. Não ficar assim tentando trazer uma nova interpretação. Quando ele fala sobre interpretação pessoal, é você tentar trazer a sua própria interpretação e a nova interpretação em cima das muitas que já existem aí. Mas devemos estudar a palavra, devemos ter o conhecimento, devemos, né, de forma certa, correta, como é o correto mesmo. Mas tomar muito cuidado para não ser manipulado, irmãos, por pregadores aí que às vezes trabalham muito mais no emocional das pessoas, para poder depois levar a grana, né? Toma cuidado. Toma muito cuidado com isso. A pessoa chora, a pessoa, né? Por quê? Porque ele vai pregar a palavra aqui. É igual o Billy Graham, igual na época do ministério dele, ele juntava multidões em estádio de futebol. E ele pregava uma palavra de salvação muito simples. E aí depois começaram a criticar ele, dizendo que era a música, e colocavam uma pessoa para cantar no final, aí cantava aquela música bonita, falando assim, para o pecador vir, entregar a vida para Jesus e tal. Aí eles falavam que aquilo comovia as pessoas, emocionava e as pessoas vinham. E se ali viam lá fazer aquela aceitação de Jesus, entregar a vida para Jesus, por causa da emoção daquela música bonita que tocava a eles. Aí o Billy Graham foi e mandou tirar. No final ele já não colocava mais música. Ele falou, eu vou convidar quem quer entregar sua vida para Jesus. Começou a vir mais gente ainda do que quando ele usava aquela pessoa cantando aquela música bonita no final. E ele falou, tá vendo? Não é a música, é a palavra de Deus que faz a obra no coração dessas pessoas aí. Não sou eu, é a palavra do Senhor. Então, do mesmo jeito as pessoas iam e entregavam suas vidas para Jesus naqueles estádios lotados. Amém, irmãos? Então a gente tem que buscar essa palavra do Senhor que faz algo no coração das pessoas. Nós vamos aqui até onde der, se não der para terminar, a gente continua depois, entra no pedacinho da atenção, vamos com calma, com paciência e sem pressa, para a gente tentar entender o assunto. Agora, algumas atitudes essenciais para entender os mistérios do Apocalipse. Eu queria que alguns irmãos abrissem aí algumas passagens. Vamos marcar aqui a missionária Vivian. Missionária Vivian, Efésios 4, 25 ao 29. Irmão Silvio. Amém, irmão? Irmão Silvio. Filipenses 3, versículo 20. Depois, 1 Tessalonicenses 4, 16, irmão Maurício. Amém, irmão? 1 Tessalonicenses 4, 16. 2 Pedro 3, 10. Irmã Luciana, amém, irmão? 2 Pedro 3, 10. Amém. Depois, 1 Coríntios 10, 11, 12. Irmão Rogério Daniel, amém, irmão? Valeu? Tá? 1 Coríntios 10, 11 e 12. E Marcos 13, Diácono Cláudio, Marcos 13, todo o capítulo. Bem? Acho que nós vamos até aqui, a gente já fica por aqui hoje. Então vamos ver essas 3 atitudes, aí depois a gente continua semana que vem. Atitudes essenciais para entender os mistérios do Apocalipse. São 6 no total, nós vamos ver 3 hoje. Aqui diz assim, algumas atitudes são fundamentais para uma compreensão clara e satisfatória do livro do Apocalipse. Deus não discrimina a quem quer que seja. O amor de Deus revelado a todos os seres humanos, na pessoa e na obra bendita do Senhor Jesus, elimina qualquer tipo de discriminação do indivíduo como pessoa. Deus discrimina atitudes, não pessoas, né? Deuteronômio 10, 17 diz, Deus não age com parcialidade, né? Deus não discrimina ninguém, Deus não exclui ninguém, favorece ninguém. Deus ele é imparcial. O que Deus discrimina são as atitudes das pessoas, né? A primeira atitude essencial para entender os mistérios do Apocalipse. 3.1, demonstrar postura
e comportamento santo. Efésios 4, 25 ao 29, não pode ler. E que deixai a mentira, falai a verdade cada um a seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que frutava não frute mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. Dê graça aos que ouvem. Pode ir até o 32. Né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja retirada de vós e entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Amém. Então, isso é que é ser santo, né? Você quer, às vezes, ter uma definição do que é ser santo? Ser santo é ter um comportamento santo, ter uma postura santa, né? Não é em outra coisa que a gente imagina, às vezes não. Então, se você quiser ter uma definição do que é ser santo, né? Bate aí em cima de Efésios 4, 25 ao 32, você vai ter um exemplo do que é ser santo. É ser santo em prática, é ser santo com postura, com comportamento santo, não com aparência, né? Ou formas, ou não. É isso aí, irmãos, é prática, uma coisa prática. As Sagradas Escrituras definem claramente o perfil do povo de Deus que aguarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento do Filho de Deus para buscar todas as pessoas que o receberam como Salvador e Senhor. Buscar a santificação do Espírito, da alma e do corpo. Santificação é a aplicação misericordiosa da santidade exclusiva de Deus em seus filhos, né, vivendo dessa maneira aí. Então, é necessário ter uma vida de postura e de comportamento em santidade, né, para que nós possamos receber essa revelação das coisas do Apocalipse e da Bíblia também. 3.2. Proclamar a vinda do Senhor Jesus. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Proclamar a vinda do Senhor Jesus e crendo em nós mesmos, né? Nossa cidade está nos céus e proclamando essa vinda do Senhor Jesus. Paulo, ensinando aos cristãos em Tessalônica, declara que o mesmo Jesus voltará. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Né? Sob o som da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão, né? E todos serão levados ao encontro do Senhor. Então Paulo ensinava isso aos cristãos em Tessalônica, dizendo que Jesus voltaria. E nós vemos que essa parte que ele fala é uma das partes da volta de Jesus, até ele aparecer visivelmente a todos. O apóstolo Pedro ele se refere à volta de Cristo como a chegada inesperada de um ladrão, segundo Pedro 3,10. Virá, portanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso som e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amém. Né? Então o ladrão ele vem no hora que não se espera. E ele vem para buscar o quê? Tranqueira, enquilharia. Ele vem para pegar o quê, irmãos? O que é bom, o que é de valor. Né? E quem tem valor é quem tem Jesus. Né? Quem tem Jesus no coração, quem tem o Espírito Santo, quem tem a palavra de Deus. Para Jesus, esse que tem valor. Né? Como ladrão, por isso, porque ele vem a hora que ninguém espera. Né? Ele vem para levar tudo aquilo que é de valor aqui nesse mundo. Temos nas Sagradas Escrituras o testemunho, o depoimento dos profetas, dos reis, dos anjos, dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus. Em João 14, 1 ao 3, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai muitas moradas, ele dizendo aquela palavra quando ele estava próximo a voltar para o céu. Repetidamente, o Apocalipse destaca a poderosa vinda do Senhor Jesus. O livro do Apocalipse encerra o quadro profético escatológico com a seguinte declaração, em Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem, amém, ora vem Senhor Jesus. Toda pessoa cristã, aguardando a salvação, deve proclamar, anunciar por todos os meios e em todas as oportunidades o retorno do Senhor Jesus a este mundo. Amém, irmão? Então, você é cristão? Tem algum cristão aqui hoje? Amém? Amém. Então, você deve aguardar a salvação como? Nós vimos lá, fazendo bem, né? Tendo paciência. E aqui ele diz também, proclamando, anunciando por todos os meios e em todas as oportunidades o retorno do Senhor Jesus a este mundo. Falando da necessidade dessa salvação e dizendo que ele vai voltar, que ele virá. As pessoas ficam muitas vezes curiosas diante disso e começam a questionar. Aí você já vai ter uma oportunidade de falar, olha, você precisa ser salvo, você precisa ser transformado, você precisa buscar Jesus agora, porque ele vai voltar, né? Ele vai voltar. E ele vai vir de uma forma muito diferente da primeira vez. E aí você vai explicando para a pessoa com paciência, com calma, até que ela compreenda e busque a Jesus. Né? Então, usa o Orkut, o Facebook, usa para uma coisa útil. Né? Você pode anunciar Jesus. Ao invés da gente ficar postando tanta coisa, né? A gente quer colocar uma foto para a família ver, mas vamos usar isso aí, vamos anunciar, vamos disseminar a palavra do Senhor, vamos colocar coisas lá que possam levar edificação às pessoas, que levam o Evangelho, né? Sempre que puder, olha, vamos para a igreja, tem culto hoje, tem culto amanhã, tal hora, olha, liga para mim se você precisar, né? A gente coloca lá tantos dados pessoais para tanta gente, então vamos colocar para as pessoas, olha, vem para a igreja, olha, eu quero te ajudar a se encontrar com Jesus, a conhecer Jesus. Então divulgue Jesus, irmão. Fale de Jesus, anuncie o Evangelho, anuncie a vida de Cristo, né? Anuncie a necessidade das pessoas buscarem o Senhor. Não só coisinha bonitinha lá, como as pessoas, né, não tem nada a ver com Deus e às vezes olha lá e fala, como é bonita essa mensagem, mas é bonito para quem serve Jesus. Para quem não tem Jesus não serve não, porque lá é só para quem é de Jesus. Né? Aquelas palavras bonitas da Bíblia, promessas que a gente coloca lá, é para quem tem Jesus no coração. Quem não tem Jesus não tem parte. A Bíblia diz que são estrangeiros, estão fora das promessas, não tem parte com Deus porque estão no mundo. Então nós temos que dizer, olha, precisa de Jesus. Promessas bonitas, mas para quem tem Jesus no coração. E quem tem Jesus é quem serve Jesus, é quem segue Jesus. Então vamos aproveitar de todos os meios, todas as oportunidades para anunciar Jesus Cristo, né? Para falar de Jesus a esse mundo que precisa tanto ouvir a palavra do Senhor. Não, quem foi que deu a mão? Falar, pregar para as pessoas, evangelizar, sem falar do retorno de Jesus errado? Não, é dentro de um processo, né? Primeiro se fala da salvação. Né? As boas novas incluem a volta de Jesus. Então você tem que anunciar as boas novas, você vai, porque se você falar só uma coisa só toda hora, a pessoa vai falar, poxa, não falou isso aí, né? Falou uma, duas, três vezes, a pessoa você entendeu. Aí você vai ensinando, porque às vezes a pessoa não vem para a igreja. E também eu não posso só ficar falando assim, não, vamos na igreja, vamos no culto, vamos. A gente já evangelizou, né? Eu já dei um folheto, eu já chamei para vir no culto. Então, se a pessoa não vem na igreja, vai falando para ela, vai falando do Evangelho, vai falando de Jesus, dos milagres de Jesus, do que Jesus ensinou. Olha lá, ele ensinou, Mateus 5, sobre a bem-aventurança, que nós devemos ser assim, assim, assim. Às vezes a pessoa não vem, mas você vai transmitindo para ela o Evangelho, né? Aos pouquinhos, cada vez uma história diferente da Bíblia, um ensinamento diferente de Jesus, até chegar na vida, né? Então você tem que ir dentro do processo também, não adianta também começar pelo fim. Já começar falando que Jesus vem, porque você prepara, porque o mundo vai acabar, porque aí fala assim, tá doido a cabeça nesse crente. Então você vai tendo um processo ali, conforme a oportunidade que você vai tendo, com sabedoria, né? Até chegar nessa parte aí, que é importante a gente falar também, e muitas vezes a gente não fala. Só fica naquela mesma tecla, né? É porque é salvação. Você tem que ser salvo, você tem que entregar sua vida, você tem que confessar. E às vezes a gente perde a oportunidade de essa pessoa não vir à igreja, e nós sempre temos contato com ela, e já ir anunciando a palavra. Cada dia levando uma pregação nova para ela, cada dia levando uma mensagem do Evangelho, cada dia falando sobre o ensinamento de Jesus, cada dia falando sobre o milagre de Jesus, né? E levando para a vida dela. Olha, assim como ele fez, ele pode fazer na minha, na sua.
Né? Então, a pessoa não vem para a igreja, anuncia para ela. Anuncia lá o evangelho para ela, vai falando para ela da palavra. Cada dia uma coisinha nova, diferente. Cada situação que surgir, né? Sempre que eu estou conversando com alguém, eu pelo menos tento fazer assim. A pessoa fala, então, você viu como é que está o mundo aí? Pois é, mas está difícil, né mesmo? Então, Jesus um dia aconteceu assim, assim, aí Jesus falou assim, assim, assim. Né? Cada situação, em cada história, em cada caso, a gente pode introduzir uma parte da palavra de Deus, falando para a pessoa, às vezes sem dizer, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Mas na conversa normal, você vai introduzindo ali alguma coisa do que a palavra de Deus fala, do que Jesus fala, do que Jesus ensina em relação àquilo. É mesmo? Olha, eu fiz assim, tal, eu fiz o bem, ajudei tal pessoa. Pois é, você sabia que a Bíblia fala sobre isso aí? Que a gente tem que ser generoso, tem que ser bondoso, tem que ser ajudador, tem que se compadecer de quem precisa de ajuda, né? Não é só lá, a gente tem que suprir a necessidade da pessoa também. Você está praticando, ó. Às vezes você nunca leu na Bíblia, mas você está fazendo uma coisa que a Bíblia ensina, né? Deus se agrada disso. Só que tem gente que faz isso aí porque quer achar assim que através da bondade vai alcançar a salvação. Mas a Bíblia fala que não é pela bondade. Aí você vai entrando no assunto, né? E aí vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. E aí você vai passando a palavra para a pessoa sem que ela nem venha na igreja. E um dia, muitas vezes, ela vem. E ela já conhece as histórias, já conhece as passagens, já conhece os casos, por quê? Porque você falou para ela, né? Lá no seu convívio com aquela pessoa. Então é importante a gente levar o evangelho todo, né? As boas novas todas. Ponto 3.3, né? 3.3. Estar atento, estar alerta e alertar a todos. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Olha, tudo isso, esse poder de Deus, estão escritas para o amigo nosso, para quem já estão chegados no céu. Aquele que cuida de estar de pé, olha para que não sai. Amém. Aquele que cuida. Aquele que cuida está em pé. Estar de pé, olha para que não sai. Olha para que não sai. Então, essa parte a gente às vezes se confunde muito também. É igual aquela parte que diz que tem gente que diz que o dinheiro é o raiz de todos os males, né? Mas não é o dinheiro, amor ao dinheiro. Essa parte diz que aquele que cuida está em pé, cuidado para não cair. Ou seja, quem pensa que está em pé, né? Não é nós estamos em pé, é a graça de Deus que nos sustenta, irmãos. Porque se não fosse, a gente não conseguiria ir muito longe, não. Logo a gente cairia e não conseguiria se levantar novamente, né? É difícil, não é fácil seguir o caminho do Evangelho. O caminho de renúncia, o caminho de mudança, né? De transformação. Não é fácil. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos de pé. Então, se você está em pé, né? Não é porque você está em pé, é porque a graça de Deus te coloca de pé a cada dia, né? Então, é por isso que ele diz, aquele que pensa que está em pé, aquele que cuida que está em pé, toma cuidado para não cair. Então, nós temos que alertar sempre. É por isso que, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas por que a pregação está falando, aí, alertando, exortando, ensinando, admoestando, como Paulo dizia, né? Porque se está tudo bem na minha vida, né? Está tudo bem, será que está realmente? Será que não tem alguma coisa que nós não estamos enxergando? Será que não tem alguma área que nós não estamos dando legalidade? Será que não tem? A gente não está vendo, Deus está nos alertando naquela hora, nos chamando a atenção, né? Ou será que, por mais que esteja tudo bem, não é bom sempre se alertar pelo Senhor para estar vigilante? Porque quando está tudo bem, a gente tende também a ficar sossegado demais. Aí às vezes Deus vai e fala, olha, cuidado, está tudo bem agora, mas amanhã, depois pode não estar. O diabo ele não foi embora não, esqueceu de você. Ele está lá agora, né? Mas ele está, com certeza, está planejando alguma coisa contra você. Para levantar amanhã. Às vezes está tudo bem, normal, está maré, né, sossegado, barquinho debaixo do pôr do sol, maravilha. Mas e amanhã? Como é que vai estar? Será que não vai haver uma tempestade? Então sempre, irmãos, nós devemos receber o alerta sim, porque a gente pensa que está em pé, a gente cuida que está em pé, mas pode vir alguma coisa para tentar nos derrubar, né? Mas se a gente for sempre tiver essa visão, essa humildade do coração, dizer não, é o Senhor que me sustenta, é a graça de Deus que me mantém de pé, nós vamos continuar de pé, sob a graça de Deus. Amém? Seja quem for, pode ser mais crente, menos crente, pode ser mais velho, mais novo, obreiro ou não, nós todos só estamos de pé por causa da graça do Senhor que nos sustenta, né? É como João lá, despido diante de Jesus, ele cai, né? Aí vem lá aquela mão poderosa, se coloca
se sustenta ele fica de pé. Né? Daniel também, quando tem a revelação, aí cai ali. Por quê? Porque a carne não é nada, irmãos. A carne diante do Espírito não é nada. Aí vem ao Senhor, levanta ele consegue entender, ver as revelações. Ezequiel do mesmo jeito, né? Vai lá, só Espírito lá, revelação, já não consegue nem ficar em pé, por causa da glória do mundo espiritual. Né? E Deus vai lá, tem que colocar ele de pé também, dar consciência para ele, para que ele possa entender as coisas espirituais. Então, é a graça de Deus que nos mantém de pé, irmãos. Ninguém é bom o suficiente para estar de pé na presença de Deus. Ninguém é bom o suficiente para se manter 20, 30, 40 anos, 10 anos, e hoje em dia, 1 ano, 2 anos, na presença do Senhor, crescendo. Porque estar de qualquer jeito também, né, é fácil. Mas você está crescendo, está caminhando, está buscando, está ali, sempre recebendo um pouquinho mais cada dia, só debaixo da graça do Senhor. Amém? Então, por isso, cada dia, Senhor, me dá graça, Senhor, me sustenta, Senhor, me ajuda, Senhor, que a tua mão seja o meu apoio, que a tua mão seja o meu auxílio. Ele diz na sua palavra que ele que nos sustenta com a sua destra fiel. Né? Então, irmãos, assim a gente nunca vai ficar soberbo, a gente nunca vai se achar, né? Porque a própria Bíblia diz que tem gente que está convertido e tem gente que está convencido, né? Ele vai se convencendo, ele vai se inchando, ele não cresce, ele incha, na verdade, né? Nós não devemos inchar, nós devemos crescer de verdade, em nome de Jesus. Porque quem incha, o diabo vem lá e estoura. Né? Agora, quem cresce, permanece, porque cresce pela graça, cresce pela força que o Senhor dá, que o Senhor mantém. Né? Então, em nome de Jesus, sempre se coloque debaixo da graça do Senhor. A cada dia invoca a graça do Senhor, a cada dia peça a Deus para te ajudar. Porque se não for Deus na tua vida, o diabo te derruba, ele te mastiga vivo. Né? Assim como a mim também, ele mastiga a gente e depois corta e fora ainda. Né? Então, a graça de Deus nos sustenta. Seja cada dia dependente da graça do Senhor, em nome de Jesus. Diz aí, o Senhor Jesus, Ele mesmo se encarregou de ensinar aos seus discípulos a necessidade de viver uma vida de alerta, em completa vigilância nos dias finais. Observe os vocábulos que aparecem no Evangelho escrito por Marcos no capítulo 13. Só ler aqui, depois eu vou ler. Como atalaias, precisamos estar com os olhos bem abertos, alertas, avisar, chamar a atenção de todos para as lições dos acontecimentos dos últimos dias. Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Né? Então tem que guardar, tem que ir recebendo e guardando aquilo que nós temos recebido. Marcos capítulo 13, vamos ver com o diácono Cláudio o capítulo todo. E saindo ele do templo, disse-lhe o seu discípulo: olha que pedra, o que é difícil? E respondendo Jesus disse: e esse grande edifício não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, depois do vento, Pedro, Tiago e João e André e perguntaram em particular: dize-me, quando serão essas coisas? Que sinal haverá que todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos cursilhos e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados pelos presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, os conduzirem e os entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for mandado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai ao filho, e levantará seus filhos contra os pais, e os farão morrer.
sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos vis a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Estes os quais estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o que estiver sendo sobre o telhado, não desça para casa, nem ele a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, e criarem naqueles dias. Orai com isso para que a vossa vida não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eu ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for, até os escolhidos. Mas vos vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então virão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus exércitos, desde os 4 ventos da extremidade da terra, os quatro ventos da extremidade da terra, até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna termo e brota folhas, bem sabeis que está próximo do verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabereis que já está perto, as portas. Na verdade, não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e ele desse autoridade ao seu servo, e cada um a sua obra, e olhasse para o tempo e vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormido. E essas coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Amém. Amém, irmãos. Então, ele usa alguns vocábulos aí, como ele diz, preste atenção no que Jesus ele escreve, né? Ele diz: cuidai, né? Tenham cuidado para vocês não serem enganados. Né? Prestem atenção que muitos virão do nome. Quando vocês ouvirem de guerra, rumores de guerra, né? Não vos perturbeis. Uma nação se levantará contra a outra, deveis de estar sob aviso. Quando vos conduzirem e vos entregarem, sereis odiados de todos. Orai, né? Estai sob aviso, aprendei, vigiai, orai. Né? E no final ele termina dizendo: vos digo a todos, vigiai. Então o Senhor usa esses vocábulos aí para chamar a atenção, né? Quando ele estava ensinando aqui, e para chamar a nossa atenção hoje também. Tá certo? Está escrito aqui que vai ter rumores de guerra. A gente, como igreja, não está fazendo errado quando ora para a gente ganhar? Não, de forma nenhuma. Quando ele avisou, mas não é porque assim você se conforma, né? Porque a gente tem que, a nossa parte é orar. Por exemplo, no Salmo 122, a Bíblia ensina a orar pela paz em Jerusalém, né? Por todo aquele que ora pela paz em Jerusalém é abençoado. Então a gente sabe que é uma nação em conflito, que as nações tentam destruir e tudo mais, mas a Bíblia diz para orar por Jerusalém. Assim como diz também para orar pelos governos, orar, né? Então ele revela o que vai acontecer, né? Mas não que a gente fique assim sem fazer nada em relação a isso. Pode ser minimizado, pessoas podem ser beneficiadas pela nossa oração, né? Vidas podem ser salvas, assim, salvadas inclusive da guerra, do mal que a guerra produz, né? Crianças e tudo mais. Então, a nossa parte é essa, a nossa parte é fazer a nossa parte. É igual tem um filme sobre
o anticristo, né? Até muitos cristãos até falam assim, porque eles começam a tipo, tentar combater o anticristo de alguma forma. Aí muitos dizem assim, não, mas isso já tem que acontecer, né? Só que eles não se conformam, eles lutam ali até com todas as forças que ele tem, mesmo que eles sejam martirizados, eles levantam um grupo de luta contra as forças do anticristo, né? Então não é que porque ele vem, porque já está profetizado, que a gente simplesmente se conforma também e se entrega. Então não martiriza logo para vir para a glória também, para ser um mártir na glória. Não, aqueles que forem ali salvos têm que lutar, né? Eles têm que lutar até o fim, né? Então a luta existe, ela tem que continuar, a gente não pode deixar de perseverar, né? Em falar, em anunciar, por mais que as coisas tenham que acontecer. Jesus disse assim, tem que acontecer, vai acontecer, né? Mas a nossa parte é fazer a nossa parte, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Na semana que vem nós continuamos o restante dessa lição e já entramos no número 2, o mistério de Cristo exaltado. Aleluia. Deus abençoe. Foi só uma introdução, né? A gente leu algumas coisas aí. Na semana que vem a gente continua. Os irmãos podem trazer alguma pergunta. Se você puder, leia o capítulo 1 e o capítulo... deixa eu ver se eu depois... Nós puderem ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Apocalipse, também. A gente dá uma repassada aqui também na leitura desses 2 capítulos aí. Também, que o Senhor nos leve em paz. Amanhã vai ter ensaio do louvor, 8 horas, a partir das 8 horas. E sábado nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, na 6ª semana da campanha, e no domingo culto dos irmãos, em nome de Jesus. Aí no sábado a gente dá uma passagem do louvor, já mandei para os irmãos ouçam lá, para a gente poder ensaiar rapidinho e já cantar no domingo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz, que Deus abençoe os irmãos que não puderam vir, aqueles que estão assistindo pela internet, lá de Combate também, que eu disse para os irmãos se quisessem poderiam estar acompanhando, que Deus abençoe a vida de cada um de nós para a glória do Seu nome santo. Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te glorificamos, Pai, te agradecemos por esta oportunidade, que Tu venhas falar em nossos corações. Meu Deus, nós temos entendido, Senhor, que os tempos estão próximos, que o Senhor tem, ó Deus, trazido mais esse alerta para nós, nesse momento dos acontecimentos, nesse momento da vida, do mundo, Senhor. Nós queremos estar atentos, Senhor, estar alertas, Pai. Que Teu Espírito Santo nos impulsione, move em nossa vida, venha tirar, Senhor, todo e qualquer sono espiritual. Que nós, Senhor, nesse tempo que temos, possamos estar, Senhor, ó Deus, indo àquele que tem o azeite espiritual, e pagando o preço, Senhor, por esse azeite, através da busca, da oração, ó Deus, de estar vivendo uma vida sincera na Tua presença, enchendo as nossas lâmpadas, Senhor, e ajuntando a nossa reserva, porque os dias são de trevas e o Senhor está às portas. Nós cremos, Senhor, que em breve nos encontraremos contigo, para a glória do Teu santo nome. Abençoa o Teu povo, leve em paz, livra todo mal, repreende, Senhor, toda força maligna que se levante contra qualquer vida aqui neste lugar. E guarda, Senhor amado, cada um de nós. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor e diga para ele aí, se prepare. Se prepare. Vigiai. Fique preparado.